Guardiões do Karma. A missão dos Exus na Terra. Psicografia de Vanderlei de Oliveira. Pelo Espírito, Pai João de Angola. Introdução. Embaixadores do Cristo, a missão dos Exus. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. No Mundo Maior, capítulo 17, André Luiz, Chico Xavier. A misericórdia divina nunca esteve tão intensa na face da terra como nos dias atuais. Ninguém fica abandonado, pois não existe orfandade no mundo espiritual. Nesse momento, a ordem do Cristo é a de dar socorro e acolhimento até mesmo àqueles que desejam a maldade. Imaginem quanta luz ele deposita no coração daqueles que se equivocaram com os vícios ou com a invigilância. Se alguém ficasse desamparado pelas forças divinas, a vida não teria mais razão de ser. A proteção e as bênçãos em favor dos caminhos evolutivos de todos os seres vivos é a alma do universo, a mola propulsora do progresso e a essência de Deus em nós. Duas trombetas soaram nos infinitos em direção aos pátios mais sombrios das dimensões astrais. Uma é a da misericórdia, a outra é a da justiça. Ambas são estradas de acesso ao amor e à libertação consciencial. Os mensageiros da justiça abraçam todos os continentes, espalhando ações de bondade em favor da dor humana. As sentinelas da justiça, por sua vez, cumprem mandatos e intimações a fim de que a lei do karma aplane novas e mais promissoras estradas no futuro do planeta. A misericórdia abranda, a justiça corrige, a misericórdia limpa os charcos da inferioridade, a justiça desmantela as organizações que alimentam a maldade. Nesse cenário, a figura histórica dos Exus cumpre com excelência o papel dos executores do karma. São espíritos preparados na arte de reorganizar o caos dos contextos mais complexos nos quadros da vida social. Eles são implacáveis, determinados e severos quando o que é necessário. No entanto, equilibram-se continuamente no fio da honestidade. Sabem exatamente o que corrigir quando alguém abusa, como cooperar ao faltar apoio, como buscar nas dobras quânticas do tempo a razão de alguma dor, com profunda noção de causa e efeito, o que lhes permite servir como agentes da lei kármica. Exercem um trabalho muito especializado nas furnas do mal, enfrentando situações extremamente hostis. Deve-se ter muito amor no coração para realizar o que só os Exus são capazes de fazer, pois, graças a eles, o amor está presente nas trevas. Nosso intuito, nessa obra, foi o de reunir algumas informações que colaborem para o resgate da imagem dessas entidades que, injustamente, são associadas a criaturas do mal, seres diabólicos e indesejáveis, como também mostrar os bastidores da ação dos Exus sobre os dois planos da vida. Falar de suas qualidades e habilidades é um desafio muito complexo. Por mais que nos esforcemos, faltarão palavras no vocabulário humano para descrever as quase inimagináveis forças de ação inerentes a esses soldados do bem. Nas estratégias da transição planetária, existem planos muito bem organizados por parte dos arquitetos espirituais à fase de regeneração. Não se constrói um novo pensamento, uma nova cultura ou um novo orbe sem objetivos claros e bem definidos pelas leis de Deus, e tais propósitos necessitam de iniciativas e de ordem. Hoje, as reencarnações missionárias de espíritos lúcidos e afinados com a proposta de Jesus encontram-se em plena execução na Terra, assim como as intervenções espirituais necessárias junto aos governos influentes, as ações dos servidores da luz para a decadência de organizações que envenenem a humanidade com a maldade, as limpezas e as reorganizações sociais das regiões subcrostrais do astral e a marcante e decisiva atuação das elites intergalácticas
que oferecem suporte ao momento decisivo do planeta. Em meio a tantas medidas de cunho geral, os Exus tiveram o aval dos guardiões espirituais do mais alto para acelerar a aplicação da justiça, aplanando o caminho em direção a momentos novos. Diante da acomodação coletiva e individual das sociedades de todos os continentes, fazia-se necessário agitar o barro da moral indolente, depositado no fundo da mente de bilhões de almas reencarnadas e também desencarnadas. E nada melhor para provocar esse agito depurador do que liberar as contas kármicas, ou seja, levantar as necessidades de acerto com a lei de causa e efeito. Pessoas negligentes caminham seguramente para o egoísmo e os tempos novos do planeta exigem desprendimento, postura altruísta e ativa. A dor nesse cenário cumpre papel edificante. Porém, a libertação dessas contas exige vigília e medidas justas para conduzir a personalidade acomodada a novos aprendizados. Os Exus cumprem esse papel de forma irretocável. São senhores do karma, sentinelas da justiça e entidades que servem ao amor nos terrenos mais ásperos dos caminhos humanos. Em suas mãos se encontra uma boa parcela das intimações de prestação de contas, mandatos de expiação ou alforria de várias outras iniciativas de cunho corretivo e disciplinador que são aplicadas com excelentes e saudáveis resultados ao bem. Cientes de que as raízes profundas do mal que se alastra no mundo físico estão nas zonas astrais da crueldade intencional, cabe aos Exus mergulhar nos labirintos e portais do submundo para trabalhar por dias melhores e pela reorganização das esferas onde se localizam a desordem e o desamor. Que nossa despretensiosa colaboração, representada pela fala bendita de Pai João de Angola, possa lançar alguma luz sobre a missão gloriosa entregue em nome do Cristo aos Exus para esvaziar os infernos, como assevera o benfeitor Calderaro. Eu, servidora do Cristo e amante do bem, abençoo todos em nome de Jesus. Maria Modesto Cravo, Belo Horizonte, maio de 2017. Prefácio. Salve os Exus, magos do além! Em altas horas, no silêncio da madrugada, lá vão eles, sem temor, por entre o tumulto e a ilusão das sombrias encruzilhadas da vida. Nas vielas e bordéis que se vestem de palácios de ouro ou nas choupanas do vício e da luxúria, seguem eles com os olhos bem abertos. Lá vão eles, senhores Exus, de pose alegre e palavra de arrepiar, com a missão de desembaraçar a vida de muita gente, cantando bem e distribuindo axé. São soldados ativos e benfeitores, magos do bem e capitães libertadores. Seja homem forte, franzino ou matutão, mulher ligeira, como Maria Padilha ou cigana das 7 saias, são todos guerreiros e guerreiras do Senhor, com olhos felino, coração de leão e força de garanhões. Laroyê, dizem os aflitos, pedindo a eles a proteção. Mojubá, aqui estamos, compadre, respondem os Exus em sinal de acatamento e respeito. E do alto das clareiras, nos nobres planos da vida, onde brilha a luz dos olhos de Jesus, um raio desce em direção aos pântanos da dor e da loucura humana, iluminando o passo de cada Exu, que tem a humildade de fazer o que muitos sequer saberiam começar. Salve os magos do bem, salve os Exus, magos do além. São forças brutas, descomunais, nos caminhos que exigem coragem e determinação. Benfeitores e mensageiros de Oxalá, salve os orixás das sombras, eleitos pela vida para fazerem a roda andar quando a evolução trava, pois os Exus são movimento e transporte de graças divinas para o caminhar. Em lugares sombrios, onde pouca gente consegue entrar, eles avançam com sua magia e destemor. São agentes petulantes e sabidos, senhores da alegria e da coragem. Ninguém vê um Exu triste ou sombrio. Seu sorriso é defesa pura, sua música é ciência que destrói as forças da maldição.
Em nome do Mestre Oxalá, Exus trabalham de dia e de noite sem parar, limpando as traças, rompendo a couraça de espessa treva nas armadilhas da perdição, desfazendo feitiços e maldades. Exus são causadores da luz, zeladores das contas kármicas e defensores da paz. Enquanto os homens aguardam a justiça de Xangô, nos reinos elevados dos prudentes e sensatos, os Exus são aplicadores da lei que retiram o mal, onde é para florescer lírios de bondade. Eles aproximam o bem de quem cultiva o canteiro da vida com as boas obras. Onde a luz do amor não penetra, por respeito aos costumes do mal, eles são cartas que vêm do mais alto com uma mensagem de Deus para onde for, regendo e conduzindo os destinos de todos nós. É com reverência aos seus serviços, em nome do amor, que pedimos Oxalá toda a força e purificação aos destinos dessas almas que servem à luz, destacados para sanear os pátios do purgatório e do inferno profundo, em nome de Jesus. Salve os magos do bem, salve os Exus, magos do além. Pai João de Angola, Belo Horizonte, maio de 2017. Apontamentos sobre os Exus e os guardiões. O médium umbandista Rubens Saraceni e o escritor universalista Roger Feraldi são duas das muitas referências de autoridade no tema dos Exus. Ambos nos legaram um farto material de estudo à luz da Umbanda e suas várias obras. Quem deseja aprofundar suas pesquisas pode procurar pelos livros desses autores consagrados, dentre outros. Neste texto, farei apenas algumas considerações elementares e práticas sobre o assunto, no sentido de colaborar com o entendimento da mensagem de Pai João de Angola nesta obra. O primeiro importante esclarecimento é sobre esses espíritos, os Exus, que, em virtude da cultura religiosa, foram associados a criaturas com intenções e feições diabólicas. Porém, eles não têm chifres ou aparência demoníaca. São seres humanos fora da matéria e não fazem o mal. Os espíritos que estão acostumados a se dizerem Exus e fazem o mal, associados à falange dos magos negros ou cientistas do mal, são escravizados, assalariados ou mais conhecidos na Umbanda como quiumbas, desordeiros e marginais do mundo espiritual. Os quiumbas são espíritos ainda muito ligados às sensações físicas e alguns carregam perturbações mentais e emocionais graves. Em geral, são corruptos e se apropriam de nomes de entidades de grande expressividade nas regiões astrais inferiores para poderem se impor. Utilizam o nome dos dragões, dos Exus e até de entidades de grande elevação espiritual. Costumam usar a aparência assustadora e transfiguram-se nas mais bizarras formas para causar medo e abusar das pessoas por meio de intimidações e cobranças descaridosas. Mas o tema Exus é muito complexo. Mesmo aqueles que são graduados guardiões, por algum motivo ou necessidade, podem possuir ou mesmo se utilizar de uma fisionomia de impacto, pertencente a um conjunto de regras estabelecidas, inerentes às suas hierarquias, que deve ser observado. Apesar de não possuírem chifres, tridentes e aparência diabólica, alguns desses trabalhadores podem adotar algo dessas expressões, nem sempre estéticas e até intimidadoras, para o cumprimento de suas atividades em regiões do submundo. Além disso, como já mencionei, muitos Exus são espíritos que obedecem a um fundamento sagrado da Umbanda e usam paramentos, rituais, instrumentos, cantos e pontos, conforme a orientação de suas ordens comunitárias. Durante muitas décadas, médiuns despreparados e mal orientados, que se dizem umbandistas, reforçaram a imagem dos Exus como espíritos que usam palavrões, não trabalham sem fumar, bebem demais, são mal educados e realizam tudo o que for pedido a eles, incluindo o mal. Também no espiritismo, por conta dessa cultura popular, alguns médiuns, sem um conhecimento mais profundo, permitem uma demonstração com comportamentos agressivos e nada éticos.
Essas manifestações grotescas que ocorrem pela incorporação mediúnica pertencem mais aos conflitos interiores ainda não resolvidos dos médiuns. São expressões anímicas deles próprios e frutos da associação às limitações desses quiumbas que atuam como Exus. Portanto, essa estrutura cultural formada no mundo físico é a responsável pelas manifestações mediúnicas rudes e até vulgares, e os Exus não são assim. É fato que eles são de temperamento forte, às vezes até agressivos, mas nesse caso, mesmo com algumas condutas menos polidas, estão a serviço dos orientadores da luz e sob o acompanhamento cuidadoso, porque a função dessas entidades é executar tarefas de alcance vibratório muito pesado. Podem ocorrer casos em que alguns desses espíritos estejam no início de uma mudança para melhor, meio lá, meio cá, no que diz respeito a trabalhar para o bem. Essa classe, porém, não retrata o sentido mais coerente e abrangente dos Exus, que dentro da ação exclusiva do bem comporta uma variedade enorme de graus de elevação, como veremos mais adiante. Observa-se, atualmente, um movimento cultural e religioso para resgatar a imagem original desse grupo de espíritos. Na Umbanda, na antropologia, no espiritismo, bem como em outras comunidades espiritualistas, seja por meio da psicografia ou de pesquisadores sérios, já se começa a desenvolver um conceito mais verdadeiro e fiel à realidade espiritual desse grupo de trabalhadores. Os Exus são considerados pelos pesquisadores da Umbanda como guardiões da lei de justiça, da ordem e da disciplina, e no Candomblé como orixá, uma força da natureza representativa do elemento ativo, vitalizador, a força Yang. Claro que essa colocação é apenas uma síntese. O assunto é vasto e essa minha fala é meramente didática para uma compreensão superficial. E tenho a consciência de que meus irmãos umbandistas e candomblecistas vão entender minha colocação simplória. Os Exus também podem ser conceituados como uma linha vibratória cósmica, cujo propósito é abrir caminhos para o equilíbrio. Nessa abordagem, que é milenar, eles são energias e, por sua vez, entidades que se manifestam mediunicamente afinadas com esse traço vibratório são os procuradores desses princípios vibracionais maiores, dos chamados orixás ou vibrações cósmicas. Nessa ótica, a palavra guardião é a que melhor define os trabalhos espirituais dos Exus e, nessa função de cumpridores da justiça e da ordem, assemelham-se com nossa linguagem humana, são policiais do astral, organizadores do caos. A experiência tem demonstrado que sem Exu nada se faz, jargão bem conhecido entre os umbandistas. E não deixa de ser verdade. Nas equipes de Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo, Eurípides Barzanufo, Hermance Dufaux, André Luiz e várias outras entidades espirituais muito conhecidas nas comunidades espírita e espiritualista, temos sempre a presença dos guardiões. Eles cumprem principalmente as funções de defesa, limpeza energética mais densa e a ação disciplinadora. No entanto, querer relacionar todas as capacidades e tarefas por eles realizadas seria limitá-los. Os Exus e guardiões têm dois traços emocionais em comum: a força e a justiça. Isso lhes confere um comportamento transparente, corajoso e firme no que dizem e fazem, mas necessariamente não significa a perda da elegância ou o uso da violência. Pode-se afirmar que temos alguns Exus que são guardiões, embora nem todo guardião seja Exu. Os guardiões podem alcançar níveis mais abrangentes de responsabilidades. A função de ambos, independentemente dessa abrangência, é a de serem agentes do equilíbrio e da ordem universal, objetivando a segurança pessoal e coletiva. Na Umbanda, costuma-se designar como Exus de trabalho aqueles que incorporam, Exus de lei, e os que não incorporam, Exu guardião.
como sendo os condutores e orientadores dos serviços. Algo muito pertinente ao que Pai João de Angola revela em seus textos. Outras denominações para esses dois grupos são as de Exu pagão, Exu batizado ou Exu coroado. Porém, repito, esse assunto é muito vasto e não se resume somente a isso. Faz-se necessário uma pesquisa mais ampla, o que não é o objetivo aqui. Além desses traços emocionais, são espíritos com poder mental muito desenvolvido. Na maioria dos casos foram médiuns, alquimistas, magos, bruxos, exímios manipuladores de energia em suas encarnações passadas. Existem também os Exus pombagiras, que trabalham com a força feminina, sempre buscando equilíbrio, seu objetivo primordial. Esses são alguns apontamentos com o único propósito de tornar um pouco mais claro o tema dos Exus e suas variantes. No entanto, abro mão completamente de querer concluir o assunto, que é de muita complexidade, exigindo muito estudo e experiência mediúnica para uma melhor compreensão do tema. Que os ensinos de Pai João de Angola possam contribuir no resgate da verdade sobre o papel humano e reorganizador dessas entidades nessa hora de transição planetária. Vanderlei Oliveira, Belo Horizonte, maio de 2017. A realidade é outra. Interessante como a espiritualidade trabalha para ampliar nosso aprendizado, a fim de que possamos perceber que muitas coisas não são como as compreendemos. Eles apresentam a nova ideia diversos núcleos de trabalho e, depois de algum tempo, as confirmações que validam essa ideia acontecem. Fui tomada por grande surpresa ao receber esta obra para análise editorial, porque aconteceu novamente um fato muito interessante. Antes de saber do conteúdo que estava sendo psicografado pelo médium, recebi, em outro grupo que frequento, como trabalhadora da mediunidade, propostas de trabalho que acabaram por me aproximar do tema dos Exus. Esclareço que esse grupo faz parte de uma instituição muito séria e respeitada nacionalmente. Está sob a direção de estudiosos, experientes coordenadores e participantes que mantêm mentes e corações abertos às novas faces da verdade, sempre comprovados pela lógica, razão e bom senso. Numa noite de reunião, percebi uma entidade muito diferenciada, que ora se parecia com uma figura demoníaca, ora assumia uma aparência normal, de um homem forte e de fisionomia muito séria. Logo que o percebi, achei que era alguma entidade que vinha para ser atendida. Ao buscar orientação com o mentor que me acompanha e que supervisiona nosso trabalho mediúnico, ele me pediu que relatasse ao dirigente a percepção. À medida que o descrevia, percebi que o espírito se aproximava mais e fui orientada pelo amigo espiritual a informar a necessidade da psicofonia, que foi logo permitida. Ele se identificou como um Exu e disse que sua presença se dava com o objetivo de apresentar uma proposta de trabalho da coordenação espiritual da reunião, que, se aceita, nos levaria a uma posição de crescimento e novos aprendizados. Fazia-se mensageiro de uma parceria, a fim de participarmos de atividades de resgate de espíritos que seriam preparados para a deportação e colocados em uma posição de maior consciência durante o degredo e, consequentemente, desenvolvendo uma condição mais favorável de recomeço. Esclareceu que, para impor medo nos agentes das trevas e conseguir trabalhar com mais eficácia, ele assumiu a forma demoníaca ao entrar nos núcleos da maldade e nos abismos. Após o término da reunião, o convite foi apresentado ao grupo, que se constatou que, antes de decidir aceitar ou não a proposta, havia necessidade de aprofundar o tema. Um dos coordenadores mais experientes se propôs a estudar e nos apresentar uma ideia mais ampla sobre o assunto. Nas duas reuniões seguintes, além de nos esclarecer sobre o perfil dos Exus e sua real atuação, recomendou-nos o estudo de 3 obras importantes sobre o tema. Assim foi que tomamos contato com um pouco da realidade em torno dos Exus
e começamos a perceber que ela era outra. Logo depois, optamos por aceitar a nova proposta de trabalho. Isso ocorreu 4 meses antes de receber esse livro para análise. Daí minha surpresa, pois se repetia o mesmo processo de preparação pelo qual passei, sem o saber, para ter mais uma injeção de ânimo, menos preconceito e abrir meu coração sobre os Exus e seus trabalhos. Dentre as pesquisas complementares que consegui realizar, reproduzo aqui a fala de Norberto Peixoto em seu livro Exu, o poder organizador do caos. Assim aconteceu um secretismo às avessas e Exu acabou sendo o único orixá que deixou de sê-lo após a inserção no Brasil. Na diáspora, houve hibridismos e metamorfoses, um caldeamento de culturas que gerou o domínio da cultura predominante. Na época, a católica, que estabeleceu a enculturação, um método proposital de introduzir a cultura religiosa detentora de poder de conversão, alvitando os aspectos culturais de um determinado povo dominado, submetendo-os aos do dominador. Dessa forma, o clero eclesiástico romano foi o grande articulador da escravização da África, pois era melhor ser escravo e ter uma chance de catequização e ser salvo, a continuar na África e ir para o inferno. Não tenho dúvida de que as informações passadas sobre os Exus não correspondem ao que são e o que fazem, e digo isso sem conhecer plenamente o que há sobre o assunto. A diferença, agora, é que tenho consciência de que a verdade sobre esse tema é outra e pede de todos nós abertura mental para o estudo. Ainda sobre eles, e para ampliar nossa capacidade de análise, trago outro trecho da obra acima referida, que nos apresenta uma faceta muito mais surpreendente dessas entidades. Ressalto que os grifos são meus. Os verdadeiros Exus da Umbanda são espíritos que, de tanta humildade, nem mesmo se melindram com essas distorções grosseiras das quais são vítimas. Estão sempre prontos para penetrar em ambientes onde outros espíritos jamais evoluídos teriam dificuldades para ir, em virtude do descenso vibratório que se faria necessário. Transitam com desenvoltura pelos mais intricados caminhos do umbral inferior, investidos pela proteção de serem representantes do Cristo da Luz, resgatando aqueles espíritos que se fazem merecedores após esgotarem sua negatividade nos lodossais umbralinos. Quando lhes é conveniente, utilizam-se inclusive da roupagem fluídica que lhes é imputada pelas crendices populares, que podem transformá-los visualmente em criaturas de meter medo, até nos maiores crentes do astral inferior ou nos desavisados que possuem a mediunidade de vidência. Muitos questionamentos ainda virão, e a forma mais legítima para respondê-los será nos dedicarmos mais ao estudo do tema que tem levantado a ponta do véu em torno da verdade sobre os Exus. Peço desculpas ao leitor, pois abri um espaço complementar sobre os assuntos tratados, em forma de notas de rodapé. Como quase leiga do assunto, ao me deparar com algum termo que desconhecia, busquei saber o que significa e acabei por introduzir muitas notas. Rogo a Jesus que nos ampare no desejo de abrir nossa mente para aprender e progredir, mesmo que esse processo venha de professores e amigos inesperados. Maria José da Costa, Belo Horizonte, maio de 2017. O lenço dourado. Tudo começou quando ainda não tinha completado 8 anos de idade. A princípio a visão nublava e em seguida silhuetas de pessoas, objetos e, em alguns segundos, coisas muito estranhas aconteciam. Observava uma ferida em alguém e via datas por escrito no local machucado. Outras vezes percebia objetos perfurantes ligados às lesões. Sabia qual remédio usar e onde encontrá-lo na natureza. Olhava nos olhos de alguém e enxergava outra pessoa, em outra época remota, com roupas de outro tempo. Sabia dizer quem era avô, bisavô, tataravô e mais 5 antecedentes da genealogia das pessoas. Ao me assentar na sala de aula, tudo sumia na minha vida mental, a ponto de não ouvir a professora me chamar.
Nesses momentos, em algumas ocasiões, falava em outras línguas e assustava toda a classe. Quando voltava, não me lembrava de nada. Acordei várias vezes durante a noite cercada de pessoas que não sabia quem eram. Podia dizer dia, hora e ano de nascimento das pessoas que não conhecia. O medo passou a dominar minha infância. Por eu ser tão diferente, sempre procurava me esconder, fugindo do convívio de todos. Tapava meus olhos na tentativa de não ver aquelas cenas, mas em vão. Meus pais, coitados, já não sabiam mais o que fazer. Até que, certa noite, o espírito da vovó gitana, que fora uma cigana, apareceu para mim. Eu não a conhecia, pois havia morrido antes do meu nascimento. Ela chegou de mansinho, afagou minha cabeça e disse: Não tenha medo, Maria. Peça a seu pai para comprar um lenço dourado. Toda vez que suas vistas nublarem, coloque-o sobre os olhos e pense em Deus. Foi assim que começou a história do lenço dourado em minha vida, o qual passou a ser meu melhor instrumento de clarevidência no tempo e no espaço, totalmente sob meu controle. Eu sentia Deus no lenço. Meu amuleto de proteção tornou-se também minha arma de identificação. Maria Mulamo das Almas.